Ninguém acorda um dia e decide abandonar a Deus. Isso acontece aos poucos. É uma oração que você não faz, é um culto que você deixa de ir. Hoje não, amanhã eu faço. E quando você percebe, você está cansado, sem forças, sem vontade de buscar a Deus. Existe um erro que faz os cristãos perderem a alegria, a esperança, a fé. E talvez você esteja cometendo esse erro hoje. Eu quero mostrar agora o que Deus falou em Isaías 40, que pode mudar a sua caminhada. Sabe, o contrário da perseverança, ela não é apenas desistir. É viver adiando, é perder o ânimo, é deixar para depois, porque ninguém larga tudo de uma vez. As pessoas vão esfriando aos poucos, né? Mas por que isso acontece? É porque o meio do caminho é muito cansativo. É quando você ora, mas parece que nada muda. Você acredita que Deus prometeu algo para você, mas o tempo passa. Parece que nada acontece. É exatamente aí aonde que nasce o desânimo. E sabe quem também passou por isso? Foi o povo de Judá. Imagine você saber que o seu país ele pode ser destruído a qualquer momento. Era exatamente essa realidade. Eles estavam cercados pela Síria, depois pela Babilônia, viviam com medo, com insegurança, e além disso, o povo tinha se afastado de Deus. Eles ainda faziam algumas cerimônias religiosas, mas o coração estava longe de Deus, estava longe do Senhor. Tinha idolatria, corrupção, injustiça. E quando as consequências chegaram, eles começaram a pensar: será que Deus nos abandonou? Não acontece isso com a gente, nós fizemos totalmente ao contrário daquilo que Deus falou pra gente, totalmente ao contrário daquilo que é a vontade do Senhor. E depois a gente se pergunta: será que Deus me abandonou? E é nesse cenário que Deus manda Isaías. E ele começa dizendo: consolem, console meu povo. E depois chega uma das promessas mais lindas da Bíblia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Perceba que Deus, ele não prometeu livrar o povo da caminhada. Ele prometeu renovar as forças, correrão e não se cansarão. Isso não significa que eles não ficariam cansados fisicamente. Significa que o cansaço ele não venceria a fé. Deus está dizendo: quando as suas forças terminarem, as minhas forças começarão. Depois ele fala: subirão como águias. Existem momentos que Deus nos faz voar, sim, sobre as circunstâncias. Correrão. Existem momentos de intensa batalha. Caminharão. Existem dias comuns, sem emoção, sem grandes milagres. E até nesses dias, Deus sustenta seus filhos. Mas sabe, muitos querem a força de Deus, mas sem permanecer na presença de Deus. Quando Jesus estava cansado, ele se retirava das multidões, ia ter o seu momento com o Senhor, ia falar com o Pai. Enquanto muitas vezes nós fizemos totalmente ao contrário, você já percebeu? Amanhã eu oro, semana que vem, quando eu estiver melhor. Só que existe uma frase que mudou completamente o meu jeito de pensar. Aquilo que você adia repetidamente se torna aquilo que você abandona. Porque o inimigo não precisa convencer você a abandonar Deus hoje. Ele só precisa convencer você a deixar para amanhã. Porque o afastamento de Deus, ele acontece aos poucos mesmo. Uma oração que a gente não faz, um culto que a gente perde, um pecado que a gente justifica, uma distração que a gente permite, até que um dia você olha para trás e percebe que você está longe. Sabe, existe uma diferença entre tropeçar e tolerar. Tropeçar, todos nós tropeçamos, erramos de vez em quando, mas tolerar é você fazer amizade com aquilo que está te derrubando. Preguiças, distrações, a falta de tempo para Deus, tudo isso vai roubando a nossa fome espiritual. E até quando? Talvez hoje você esteja cansado, sem forças, achando que Deus esqueceu de você, mas Isaías 40 continua sendo verdade hoje. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a pergunta não é se Deus pode renovar você, mas você vai voltar para a presença dele? A força que você procura, ela não está em tentar mais, mas está em permanecer mais. Que hoje seja o dia de renovar suas forças diante do Senhor. Escreve aqui nos comentários: minha força vem do Senhor. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ser renovado, ter esperança. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!